funciona pelo INSS, né? Só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, bem-vindos ao nosso podcast Não é do INSS. Primeiro podcast feito 100% de RPPS para RPPS. Toda semana tem um episódio novo. E agora vocês estão achando diferente que não está o Rafael. Hoje eu, Cirleide, do Instituto de Previdência de Ubatuba, vim para poder participar com muita alegria desse podcast que para mim é muito especial, do Instituto de Previdência, que eu acompanho há muitos anos, de alguns amigos, né, Alessandra, Igor, e aqui estou para falar do Instituto de Previdência, que eu falo que é um instituto grande, não vou errar, que é Instituto de Previdência Social do município de Navegantes Prev. Então, é muito bom estar aqui participando nesse espaço, nesse podcast. Vou falar um pouquinho do programa, né? Eu tenho um histórico aqui do programa, um sonho que começou a se tornar realidade em 2022, recente, em compartilhar ideias entre RPPS de todo o Brasil. Tivemos o primeiro RPPS que aceitou o convite, que foi o Instituto de Ubatuba, por isso que nós estamos aqui, né, Rafael? Obrigado pelo convite. E graças ao carinho de tantas pessoas em todo o Brasil, este podcast já conta com mais de 50 episódios, nossa, bastante, ao longo, né, desses 2022 e 2023, lançados, mais de 1.500 ouvintes nas plataformas e mais de 700 usuários das redes sociais conectados conosco. Realmente está de parabéns, podcast não é do INSS. E para falar do nosso programa hoje, né, da semana, né, é um programa muito especial de um grande instituto de previdência, como eu acabei de falar, o Navegantes Prev, criado em 2011, com a atuação dos conselhos somente, passou a contar com uma equipe administrativa em 2012 e quadro próprio de servidores a partir de 2015. Recebeu sua primeira premiação nacional em 2016 e desde então vem buscando manter-se nas primeiras posições. Já para 2024, o grande objetivo do RPPS é alcançar o Progestão nível 3, já alcançaram, eu tenho certeza disso, e o ESP RPPS nota A. Qual que é a missão Navegantes Prev? Garantir os benefícios previdenciários, manter a sustentabilidade financeira e atuarial. A visão: ser reconhecido pela excelência em gestão e concessão de aposentadorias e pensões aos seus segurados. Os valores: valorização das pessoas, profissionalismo, confiança, educação contínua e sustentabilidade. Alessandra, é um grande prazer estar aqui com você, assessora financeira. Igor, um grande prazer de estar aqui com você, diretor-presidente. Agora, gostaria que vocês contassem um pouquinho da trajetória que eu falei, né, do nosso, vou falar nosso RPPS, Navegantes Prev, falar um pouquinho dos segurados, como foi constituído, seu patrimônio. Obrigado pela introdução, Cirlei, prazer estar conversando aqui com você. Fez a lição de casa direitinho, né, ensinou bem, várias informações aí pertinentes e de fato, né, tudo que a senhora comentou condiz aí com a nossa realidade, foi um resumo bem assertivo, né. Bem, eu estou, né, presidente do Instituto desde julho de 2022, aí completando praticamente 1 ano e meio, né, agora em dezembro a gente vai fechar. A Alessandra está, bem dizer, desde a nossa fundação aqui, o Rafael a partir de 2016, se não me falha a memória, né? Então, realmente, eles têm mais vivência do que eu aqui dentro do Instituto, né? Eu ingressei aqui por meio do Conselho Deliberativo e também do Comitê de Investimento, e depois de um processo aí, eu fiquei como diretor-presidente aí por esse período, por esse mandato, né? Bom, em resumo, né, a senhora já disse bastante informação ali sobre a gente, mas hoje o que eu posso te acrescentar dessas informações aí repassadas, né?
Basicamente, a gente está com 12 anos aí, o Instituto completando aí agora esse ano de 2023, né, da sua criação, digamos assim. Hoje contamos com servidores ativos 2.641, né, aposentados estamos com 362 e pensionistas 131, né, o que totaliza aí de beneficiários com 3.134, né, esses dados foram disponibilizados agora no CadPré, inclusive ontem eu estava verificando esses números, né, então database de outubro de 2023 mesmo, né. Atualmente a gente está com um patrimônio estimado em 360 milhões, né? Esse número ele não está ainda redondo, porque a gente está aguardando o fechamento desse mês de novembro, né? Que realmente foi muito bom, até a Alessandra pode dar mais detalhes, né? Sobre a rentabilidade desse mês, que acredito que vai ser o melhor do ano, inclusive. Então, basicamente, essa é um resumo aí dos quantidade, tanto o financeiro quanto dos nossos beneficiários. É um prazer, né, falar contigo, tu sabe muito bem, a gente já se conhece há algum tempo, né, Sirleide? A gente fica nessa, uma tenta fazer um pouquinho mais, a outra faz um pouquinho mais e a gente vai andando, e eu acho muito interessante isso. Bem, como tu falaste, né, o Instituto ele começou lá em 23 de maio de 2011, né, pela criação da Lei 99, porém, efetivamente mesmo, a gente começou as atividades lá em janeiro de 2012, né, foi quando criou-se a diretoria executiva e a partir dela a gente começou a dar vida ao Instituto. Então, eu acompanhei desde o começo, né, desde o primeiro repasse de recursos, né, para onde colocar a primeira vez os recursos, que era por mais que eu sou economista de formação, a gente não tem aquela experiência, aquele traquejo, né, de saber exatamente onde que eu vou colocar um dinheiro, como que você vai administrar tanto dinheiro, que o RPPS ele é muito superavitário, né, por mais que a gente tenha ainda um leve déficit, né, mas a gente recebe hoje, o que a gente recebe de contribuição paga muito bem a folha mensal e ainda sobra um repasse aí para a gente poder aproveitar. Estamos evoluindo, né, a gente foi evoluindo a carteira de investimento, a gente foi evoluindo, como tu mesmo falasse, aos poucos a gente foi criando um quadro próprio, a gente foi criando uma estrutura personalizada, né, fomos galgando premiações, buscando nos capacitar. Claro que a premiação é sempre interessante a gente ganhar, claro que a gente nunca vai ficar sempre nos primeiros lugares, né? Existe essa oscilação e é muito importante ter a alternância, porque senão, como a gente conversou aí nos bastidores, senão a gente acaba relaxando quando a gente vê, a gente esqueceu de um ou outro ponto, achou que estava, né, dominando aquele campinho, a gente foi ver que não estava dominando mesmo, tão dominado assim, mas a gente foi evoluindo. Hoje a nossa estrutura temos 10 pessoas que trabalham aqui no Instituto, ainda é uma estrutura bastante enxuta, mas conseguimos fazer com bastante maestria. Esse ano, finalmente, depois de 3 anos complicados, né, economicamente a gente vai conseguir bater meta, né, na verdade a gente já bateu, agora a gente já só quer um pouquinho mais, mas é uma sequência de ações, de melhoria, e cada pouco a gente está crescendo mais, né? Tu também deve ter acompanhado como a gente a evolução da legislação, evolução no que tange ao cuidar da preservação dos RPPS, né? A gente teve um período que era meio vida louca, né? Digamos assim, qualquer um visitava, qualquer um vendia, qualquer um ofertava recursos, né? Ou produtos, e isso foi tendo uma legislação que passou a cuidar e proteger mais os recursos do RPPS, né? Hoje, inclusive, se eu não me engano, teve uma reunião lá no Congresso, acho que no Congresso, sobre a PEC 38, que trata exatamente dos RPPS. Então, assim, a gente vai evoluindo e está crescendo bastante. Eu acho que a gente tem muito ainda para crescer, muito para aprender com os outros, mas é um trabalho que não acaba nunca. A gente está chegando no final do ano e já está renovando todas as obrigações para o ano que vem.
da fala de vocês, não teve como eu não fazer o reflexo aqui para o nosso instituto. E eu dou os parabéns para vocês, né? Nós somos institutos praticamente do mesmo porte. O Ubatuba é um pouquinho mais velho que vocês, né? Vocês foram criados em 2011, nós somos lá de 94 com fundo, lá em 2005 com o instituto. O que me chamou a atenção de forma positiva é a questão dos inativos de vocês, né? Você acabou de colocar que você tem hoje um superávit financeiro com relação às contribuições previdenciárias e a folha, né? O que o Ubatuba não tem. Então, isso para vocês é muito bom, principalmente para a Alessandra, que cuida da parte financeira, que isso reflete muito no comitê de investimento. Eu posso pensar um pouco mais no longo prazo. Então, me chamou bastante, só para vocês terem ideia, o número de vocês. Vocês têm 493 inativos, né? Sabe, o Ubatuba, fechando outubro, 850 inativos. E uma outra coisa me chamou a atenção também, que aí eu até pergunto, isso é a pedra do nosso sapato, que é um concurso lá de trás, lá de 91, a grande maioria aptos a se aposentar, que vem até a próxima pergunta para vocês. Você acabou de comentar que está no Congresso, não acompanhei se já encerrou uma discussão com relação a essa PEC 38. Vocês fizeram reforma da Previdência? Não. Ainda a gente começou a desenhar, fizemos alguns estudos junto ao atuário esse ano, porém esse ano ainda não foi indicado para que a gente tocasse isso para frente. Acredito que ano que vem retomamos as conversas para talvez, quem sabe, em 2025 estar passando, fazendo algumas adequações. A gente tentou sim enviar alguns pontos bem específicos, porém não foi dado andamento pelo executivo ou pelo próprio legislativo. A gente vem tentado tomar algumas ações, nada muito radical nesse momento, mas assim, infelizmente a gente não teve esse apoio necessário para dar andamento nisso, né? Pelo menos esse ano. Esperamos que aí a partir de 2025 as coisas voltem ao normal. A gente fez aquele ajuste, né, Serleide, da contribuição do servidor para 14%. A gente já fez lá logo que saiu a PEC 103, né? A emenda constitucional. Isso, a emenda que a gente fez aquele ajuste principal. E por coincidência, na verdade, em 21 a gente teve superávit no atuarial. Então, agora eu não vou me lembrar o artigo, mas tem uma definição que se o RPPS está superavitário, ele não precisaria fazer a reforma, até porque estava tudo de acordo, digamos assim, não tem por que mexer no que está dando certo, né? Aí, o ano passado, a gente fez um ajuste de cadastro e tal, e a gente acabou gerando um déficit. Espero que esse ano a gente retome o superávit novamente com os ajustes que a gente fez. Mas não fizemos ainda, estamos batalhando aí para fazer uma modernização na lei, né? A lei 99, com o passar do tempo, ela foi muito emendada, ajustada, organizada, né? De acordo até pelas mudanças que teve tanto pela Secretaria de Previdência, agora no Ministério da Previdência. Então a gente foi se ajustando e tal, mas agora a gente tem uma lei que está no forno, né, Igor, ajustando tudo, colocando tudo, todos os colegiados, ajustando também até as atribuições, né, porque a 99 foi criada para o Conselho tocar, né, era para o Conselho fazer a administração da autarquia, mas não deu muito certo, foram lá, né? Aí a gente criou a diretoria executiva e deu. O que me chamou a atenção quando o Rafael me ajudou bastante para conhecer um pouquinho mais vocês, que foi criado com o conselho para depois ter a diretoria. Eu acho que é o primeiro instituto que eu acompanho dessa forma, né? Bem interessante. Tanto que é conselho de administração. Porque ele tinha essa carinha de ser o administrador. Só que fica... tu concorda que é um pouco complicado você fazer com que o conselho, né, aquele servidor que trabalha na prefeitura, que um é contador, outro é procurador, outro faz várias funções e ainda assim administrar a autarquia, que como a gente já comentou aí nos bastidores, de fácil não tem nada.
de pouca coisa, não tem nada, a gente tem muita coisa para fazer. Então, até que o prefeito na época tomou a iniciativa e disse: não, se não está andando, até porque a gente já tinha passado a noventena, né, e não estava andando, já tinha que começar a receber as contribuições. E o presidente na época do conselho não estava seguro em manter em fazer o trabalho necessário, criou-se a diretoria executiva. Aí que eu entrei como assessora financeira e não saí mais. Minha portaria é de lá. Alessandra e Igor, também chama atenção, a gente sabe da dificuldade que é gerir um RPPS, e vocês têm um número pequeno de servidores, pelo quantitativo de ativos, e também, apesar de ser bem menor que o Batuba, mais expressivo de inativos. Vocês têm 10 pessoas do total? Da presidência até o quadro próprio? Até o estagiário. Até tudo? Tudo. É difícil, não é? Não é fácil. Mas vocês pretendem alterar ou estão conseguindo conciliar toda a demanda do RPPS com esse quantitativo? Eu vou dar exemplo Batuba. Nós também temos um quadro de 8 pessoas, só que acabou de passar uma lei na Câmara Municipal que nós estamos alterando o nosso quadro. Então vamos abrir concurso para aumentar mais servidores efetivos, principalmente na questão previdenciária. Então, o agente previdenciário, que eu acho que é a nossa grande demanda no momento, porque a gente sabe que é muito difícil vocês também, no Progestão nível 2, indo para o nível 3, a complexidade, a obrigação. Aqui eu brinco, Alessandra e Igor, que nós passamos o tempo todo fazendo relatório de controle interno. O tempo todo fazendo programa, fazendo projeto. Encerrei uma reunião, você já tem outra, porque a demanda é muito grande. Então falta, como se diz, tempo. Vontade nós temos, mas às vezes falta tempo. E já seguindo essa linha, falando do Progestão, eu verifiquei vários programas de vocês, né? Até gostaria que vocês falassem um pouco mais, porque a gente sabe, para quem tem progestão, às vezes você tem dificuldade de implementar o pré e o pós-aposentadoria. O pré eu acredito que é até mais fácil, mas o pós você acaba tendo limitações ou você não consegue implementar. Então eu verifiquei que vocês têm vários programas, né, no site de vocês, bem interessantes, mas me chamou a atenção Memórias e Eternos, que foi desenvolvido para os aposentados e pensionistas. Qual que é a ideia? E também como vocês conseguiram trabalhar ou estão conseguindo trabalhar principalmente com pós-aposentadoria? Aqui eu tenho bastante dificuldades com relação a isso, de implementar projetos, por isso que eu falei da equipe, uma equipe pequena, para você conseguir desenvolver além. Certo, Silvia. Só primeiro respondendo a sua pergunta quanto à nossa estrutura enxuta, digamos assim, né? Eu aqui, esse segundo semestre principalmente, a gente discutiu muito sobre isso, sobre a nossa estrutura, e chegou um momento que eu me deparei com a seguinte situação, né? Ou a gente arrumava a casa com as pessoas que a gente tem, alterando, atualizando competências e atribuições, né? Ou a gente manteria da forma que está e brigaria por abrir mais vagas, e enfim, né? E, na verdade, a gente optou aqui em fazer essa reestruturação administrativa para valorizar as pessoas que já estão aqui dentro por meio de alterações legais baseado na competência e atribuição. Então, a ideia era reorganizar administrativamente com as mesmas pessoas que a gente tinha aqui. O que seria necessário, talvez, seria a criação de uma função que seja de controle interno, uma função de assessoria previdenciária, né, para tomar conta disso. E entendemos que, com as pessoas que a gente tem aqui, com uma reestruturação a gente consegue alcançar os objetivos, sem precisar aumentar a despesa, aumentar cargo, fazer concurso e esse tipo de ação, né? Então a gente está trabalhando nisso, né, muito em virtude também de exigências legais que o Progestão nos impõe para estar chegando no nível 3, aí onde vocês já estão, onde a gente vai chegar.
Então, nesse sentido, a gente trabalha, não querendo mais pessoas, e sim reorganizando as tarefas e atividades que a gente já tem aqui e gratificando essas pessoas, né? O que é justo, né? Então, e falando um pouco daí sobre pré e pós-aposentadoria, sim, havia ainda o programa, né, de histórias e memórias ali. Isso foi no passado, até mesmo a Alessandra e o Rafael podem falar um pouco melhor sobre esse projeto, que a gente, nesse momento, a gente não está gravando novos episódios, nem nada assim, né? Eu priorizei mais tratar a questão da pré-aposentadoria mesmo, né? Hoje em dia, como é que a gente trabalha? No passado, ainda na antiga gestão, a ideia era fazer um encontro mensal com os servidores que estariam se aposentando naquele mês, né? Esse ano a gente mudou isso, essa dinâmica, mudamos um pouco, a ideia é pegar um grupo fechado de quem iria se aposentar no ano, nesse caso no ano de 2023, juntar esse grupo e levar ele durante o ano inteiro, em vez de encontros mensais, três encontros anuais, né? Onde o primeiro deles foi feito em março, foi tratado a questão de direitos mesmo, a questão legal, né? Contamos com a presença, além dos futuros aposentados, né? Das pessoas elegíveis a estarem se aposentando esse ano, com o procurador aqui do Instituto, o Dr. Pedro, e também a doutora Cilei, que é a nossa assessora previdenciária, digamos assim, também, né? Falando sobre questões legais, né? Direitos que as pessoas precisavam, algumas ações que os servidores precisavam tomar para que passassem essa fase para a aposentadoria da forma mais tranquila. No segundo encontro foi baseado em financeiro, né? Foi apresentado pelo Rafael e também pela Alessandra, muito focado na prevenção de golpes, a questão do empréstimo consignado, como trabalhar. Muitas vezes as pessoas têm uma redução de renda, né, quando se aposentam, outras atividades que poderiam estar desenvolvendo para estar complementando essa renda. E no terceiro encontro, a gente focou ali na questão psicológica, na questão mental mesmo, né? Trouxemos uma psicóloga que trabalha no município para estar abordando, focando mesmo nessa parte, nessa mudança meio que drástica, né? Na atividade que está trabalhando, que você está acostumado naquela tua rotina de horários, e quando você vê, você está sem essa obrigatoriedade de estar indo até o local de trabalho, então você tem que mudar não só a tua rotina, teu psicológico e tudo mais, né? Então essa foi a alteração em relação ao pré. O pós, a gente sabe que a gente tem algumas restrições orçamentárias, né, impostas pelos tribunais de contas, que a gente não pode sair gastando dinheiro, né, com isso, basicamente pagar as aposentadorias e pensões e a administração do Instituto, né. Baseado nisso, a gente visa o pós fazer um evento anual, que esse ano a gente realizou no dia 27 de outubro, na véspera do dia de comemoração do Dia do Servidor Público, né, onde contamos com a presença de um palestrante, atrações musicais e também a homenagem de um a um das pessoas que se aposentaram nesse ano de 2023 e finalizou com um coffee break. Então, basicamente, essas estão sendo nossas ações visando o pré e o pós, né? E para o ano que vem a gente vai redesenhar alguma coisa, sempre visando a melhoria e a adaptação, ver o que ficou legal, o que funcionou e ver o que a gente pode melhorar para o ano que vem. Então, basicamente, esses são os programas que a gente tem trabalhado hoje em dia no pré e pós-aposentadoria. Nossa, muito interessante, Igor. Gostei bastante, né, dessa ideia que vocês desenharam para o pré. Então, só para eu poder entender... o grupo é fechado, por exemplo, 2023, você pegou todos os iminentes de 23, o mesmo grupo participou das três reuniões. Isso, exatamente. Todas foram com um tema diferente, como eu já falei. São 3 temas pertinentes aí, né, nesse momento da vida, e sempre terminando com um coffee break para, né, incentivar essa sociabilização entre eles, enfim. O resultado foi bem gratificante, tanto também do pós também, o pessoal se emocionou, teve gente que chorou, então foi bem legal, assim. Tô bem interessante. Só para a gente ter uma ideia, esse pré-aposentadoria que foi de 23,
Nós estamos falando de quantas pessoas, quantos servidores? Elegíveis estava em torno de 40, né? O grupo, ele foi indo, ele variava entre 20 e 25 pessoas, às vezes um faltava, às vezes o outro ia, mas assim, ou às vezes um foi em um, mas na média ficou ali entre 25 pessoas por reunião mesmo. Olha, uma boa ideia, gostei. Alessandra, e agora vou passar aqui para o meu pessoal. Nós também temos um pré-aposentadoria, nós trabalhamos com um período um pouco maior, né? Como você comentou, nós temos um banco de dados dos dois próximos anos e nós vamos fazendo reuniões com eles também. E também no pré-aposentadoria a gente acaba indo em escolas, em locais específicos. Mas eu gostei da forma que vocês trabalharam, porque vocês têm datas específicas e temas específicos. E eu acho que vocês acabam aproveitando bem mais o tempo, porque eu fico 1h30 e eu tenho que falar sobre tudo. E vocês praticamente 1h30 a cada data, você consegue explorar muito mais. Muito interessante, gostei bastante. E fazendo aquele parênteses sobre os Memórias e Eternos, até foi a gente ficou trabalhando um tempo para ter ideias de como criar, né? Porque como tu diz, o pré-aposentadoria você consegue visualizar algumas ações um pouco mais fáceis. Agora, depois de aposentado, o que a gente consegue proporcionar além do benefício pago todo mês direitinho na conta, né? A gente quer trazer alguma coisa a mais. E a gente pensou no Memórias Eternos principalmente pela contribuição. Nós temos servidores que passaram por tantas coisas, tanto conhecimento tácito deles que a gente sabe que não vai ter mais, né? Tem aquele senhor, como a gente teve algum caso que ele é marceneiro, então ele fazia carrinho para as crianças, né? Você tem várias histórias muito importantes que a gente não pode deixar apagar, a gente não pode perder, né? A modernidade é muito interessante, a gente crescer, ter tudo digitalizado, a gente tem informação aqui, informação lá, e aquela informação que é do servidor, que ele não vai passar para mais ninguém, né? Quem de nós, né, nesse período de servidor público não foi bater lá na porta daquele senhorzinho que conhecia tudo para saber como que funcionava isso? E a ideia era exatamente isso, deixar as memórias, e memórias de como era que funcionava a obra, né, a Secretaria de Obras em Navegantes, como que surgiu Navegantes, como que era trabalhar como servidor público, né? Porque hoje a gente não tem mais o calceteiro, né? A gente não tem várias outras, né, funções que hoje se perderam, né? Mas eles estão aqui. Eles se perderam lá na prefeitura, mas eles continuam aqui no Navegantes Prev. Hoje ele é nosso patrimônio, né? Patrimônio do Navegantes Prev, e a gente tem que valorizar cada um deles. É tanto conhecimento que a gente não pode perder. Tu sabe que tem mais, assim, nós temos um grupo bem interessante que é o grupo das professoras, né, Rafa? Essas são muito mais organizadas, elas viajam, elas fazem festas de carnaval, elas fazem festa de final do ano. Elas se reúnem bastante exatamente para não perder o vínculo, porque muitas, né, trabalharam na mesma escola durante muito tempo, né, e se aposenta, vai cada um para sua casa cuidar das suas coisas. Não, né, tem que juntar, vamos juntar de novo. Então essa foi a ideia de tentar trazer, e aí, como diz o Igor, ideias a gente tem. O que acontece é que a gente às vezes esbarra na legalidade, na possibilidade de a gente usar os recursos que a gente tem, exatamente para voltar para esse servidor que contribuiu com a gente durante muito tempo. A gente tem muitas ações que estão ainda em pensamentos, em projetos, mas a gente queria muito mais, ajudar muito mais eles, né, nessa nova fase, uma fase muito brilhante, que a cada dia que passa, né, a gente tem cada vez nos nossos idosos vivem muito mais, e é bom que eles vivam muito mais. Então a gente tem que não só viver mais, tem que viver com qualidade, bem, aproveitar, né, as coisas boas da vida. Esse novo momento, né? Aqui nós brincamos com eles no pós-aposentadoria, que a gente chama Meu Hoje, né, que nós colocamos como título. Então
Então, na primeira reunião da aposentadoria deles, a gente comenta isso. Vocês estão fechando o leque e abrindo um enorme. Então, a gente tenta mostrar para eles que esse leque não fechou. Você tem um outro leque para poder usar. E realmente é muito bom, interessante e necessário, tanto pré como pós-aposentadoria. E dou os parabéns para vocês. Gostei bastante desses 2 projetos de vocês. Depois eu vou ver um pouquinho mais lá no site, para ver se a gente não pode utilizar um pouquinho aqui em Ubatuba também. Só para complementar a ideia do pós, né, pós-aposentadoria, devido a essa restrição aí, né, com gastos, o que a gente está buscando fazer também é parcerias, seja com a Secretaria de Cultura, por exemplo, ali eles dão a possibilidade de estar fazendo aula de dança de salão, tem uma roda de conta de histórias, enfim, a atividade cerâmica, a pintura. Então, qual é a ideia? Eles disponibilizam esse serviço, essas aulas, e a gente aqui acaba divulgando para o nosso público, né? Então, apesar de não ser diretamente oferecido pelo Navegantes Breve, mas tem também um nosso braço ali para que incentivando as pessoas participem. Além disso, também tem a questão da Secretaria de Educação, né? Então, eles têm alguns programas, por exemplo, o vôlei adaptado, que é para o pessoal de mais idade ali, enfim, algumas atividades que eles desenvolvem focadas no nosso público aqui do Navegantes Breve. Então, apesar de a gente não desembolsar, a gente está envolvido. Então, essas foram algumas atitudes, algumas soluções que a gente encontrou sem estar tendo que ter o despende do dinheiro, né? Tem criatividade, né? Tem que colocar a cabecinha para funcionar. Para funcionar, né? É isso mesmo. Esse episódio conta com o apoio de Premier Assessoria de Investimentos, uma empresa contratada pela Banrisul Corretora há 14 anos, transformando a volatilidade de vilã em amiga do RPPS. Acesse premiere.com.br. Vamos falar um pouquinho de investimento. Você colocou que uma inveja boa, vocês conseguiram atingir a meta atuarial em 21. Parabéns para vocês. Aqui nós estamos sofrendo com a meta atuarial. Esse ano é claro que eu acredito que a grande maioria dos RPPS estão bem mais próximos, né, de atingir a meta. Então a minha pergunta para vocês é: eu observei que vocês têm uma carteira bem diversificada, mais de 40%, né, quase 40% ou mais de 40% fora da renda fixa, e vocês têm mais de 70 veículos de investimento. Então, o que eu queria que vocês passassem para nós um pouquinho é o Instituto Médio Porte, nível 2, que tem conseguido atingir a meta atuarial, a não ser na diversidade do mercado, vamos dizer assim. Como que é a tomada de decisão de vocês? Como que é a participação do colegiado? E principalmente você falou no comecinho que a meta atuarial 2023, graças a Deus, quase entregue. Falta pouco, estamos chegando, dezembro já está aí, mais um ano com meta atuarial. Como é que é um pouquinho desse processo? Como que está a carteira de vocês? Como que é a tomada de decisão? Olha, não foi uma tarefa fácil chegar até aqui, te confesso, Sileide, porque quando a gente mexe no dinheiro, e o dinheiro não é nosso, né? Tu tem que pensar na solvência, você tem que pensar em investimentos que sejam sólidos, em estruturas que possam te dar a segurança que a autarquia merece, né? Só que nós temos que colocar uma visão que nem sempre todo o RPPS consegue, ou o gestor de RPPS consegue enxergar com clareza. Nós temos uma grande vantagem, eu acho que é a melhor vantagem de qualquer investidor, que a gente precisa de dinheiro para um longo prazo. O Navegantes Breve, ele tem essa vantagem, como a gente falou lá no comecinho, o repasse que a gente recebe, a gente guarda mais de 50% dos valores recebidos. Então, assim, a gente tem essa segurança de que recebendo dinheiro a gente não precisa desinvestir, tirar o dinheiro de alguma aplicação, porque tu não tem o repasse, né? Tu tem que complementar. Essa é a grande vantagem de você
para o gestor já começar o seu dia, né? Você sabe que você não vai precisar, como eu gosto de usar muito ditado, né, de vender o almoço para comprar a janta. A gente tem essa capacidade. Associado a isso, a gente tem mais uma grande vantagem. A nossa prefeitura, o ente, né, a Prefeitura de Navegantes, ela nunca deixou de repassar um mês sequer nesses 12 anos, desde 2012, a gente não ficou um mês sem receber rigorosamente em dia. Na verdade, a gente, muitas vezes, o Márcio lá da Prefeitura antecipa o pagamento das contribuições. Então, assim, tanto que agora a gente já está numa cruzada para o final do ano, porque a gente sabe que em dezembro a gente vai receber 3 contribuições. Né? A gente vai receber novembro, nós vamos receber o 13º e a gente vai receber o de dezembro também. É muito, nesse período todo, acho que a gente teve um ano só apenas que a gente não recebeu tudo no final do ano, fechando o ano. Como chegar numa carteira diversificada? Trabalhando principalmente com o conselho, com o comitê. A gente tem um comitê muito certificado, bem especializado. Né? Os nossos servidores são todos com ensino superior, todos têm curso de especialização. Eu acho que a gente não tem nenhum servidor aqui que não tenha ou um MBA ou tenha uma pós. Então a gente trabalha com pessoas esclarecidas, que entendem, né, do assunto. Então fica muito mais fácil você expor o que você precisa, né? Nós temos uma carteira que ela não é congelada, nós não temos nenhum título público marcado na curva. A gente só tem letras financeiras, mas para 10 anos, o prazo mais longo. A gente possui alguma coisa de fundo de vértice, que seria o que a gente não tem liquidez. Ademais, a nossa liquidez é praticamente 10 dias, 5 dias. Isso facilita muito na hora de você aproveitar oportunidades do mercado. Né? Eu sempre falo, se era para a gente ter uma carteira toda investida em renda fixa, não precisaria de uma resolução do Conselho Monetário te dando a oportunidade de investir em FIP, te dando a oportunidade de investir em renda variável, te dando a oportunidade de colocar em imobiliário, te dando a oportunidade de investir lá fora. Né? Se o Conselho nos permite, se a Secretaria de Previdência, o Ministério da Previdência nos permite a diversificação, eu acho que a gente tem que saber aproveitar, não é à toa que está aí. Né? Todas as vezes que a gente conseguiu bater a meta ou dobrar a meta, como já aconteceu em 2019, nós estamos muito próximos de chegar a isso, a gente já dobrou esse ano, né? Mas teve umas adversidades aí em agosto, setembro e outubro, não foram uns meses muito produtivos, mas a gente já está descontando agora em novembro, que a gente já está com 3,60 de carteira da rentabilidade só no mês. Isso está dando uma graninha muito boa. Muito significativa, né? Exatamente, porque a gente sabe, como tu mesmo falou, a gente não bate meta quando a adversidade vem de fora, né? Quando são riscos que a gente não tem controle. Então esse a gente não tem nem muito que discutir, né? Não tem como a gente agir. A gente pode amenizar os efeitos, né, dessas adversidades. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer um caldo, a gente tem que fazer o caldo. Porque a gente sabe que lá no calculatorial vai fazer falta se a gente não tiver batido a meta nos últimos 3 ou 5 anos. Então, se eu puder aproveitar, eu vou aproveitar. A gestão é isso. A partir do momento em que eu congelo demais a minha carteira e que eu abro mão da gestão, aí sim eu sou levada pela correnteza. Eu não tenho mais controle. Eu larguei o leme da minha carteira de investimento. Agora, quando você tem essas oportunidades, claro, você vai ter que esperar um pouquinho, vai ter que estudar um pouquinho mais. Como a gente já está há algum tempo, né? A gente está pelo menos 6 meses, né? Tentando fazer um ajuste em alguns fundos de renda variável que são muito correlacionados, né? Que a gente vai colocando na carteira, depois a gente vê, nossa, que correlação que existe com o A e o B. Então vamos ver quem está melhor e vamos tirar. A gente tem uma plataforma que a gente utiliza, um instrumento que é a Quantum. Ah, nós também.
Nós utilizamos a quanto? Isso, a gente utiliza, o comitê de investimento ele se reúne 2 vezes no mês. Na primeira reunião a gente faz aquele trabalho mais interno, relatório, fechamento, rentabilidade, né? Quanto que o Instituto conseguiu, para onde que vai o recurso e tal. A segunda reunião a gente foca mais nos ativos, né? A gente recebe visita, a gente faz live, a gente vai em congresso, a gente entra em contato com tantos ativos, com tantas casas, com tantas possibilidades, né, de investimento. E aí, quando que a gente se reúne? A gente se reúne aí para fazer isso. Colocamos a ferramenta, correlacionamos, comparamos, vemos o que é mais interessante para a gente. E aí a carteira foi crescendo. Eu gosto da pulverização porque a gente não fica refém de ninguém, né? Então, se a carteira toda subir, tá errado. Porque da mesma forma que ela sobe toda sozinha, ela cai toda sozinha. Ela pode cair numa adversidade do mercado, uma volatilidade negativa, aí você cai tudo, né? Cai tudo. E a cada momento você vai ter um ativo que sobe mais. A gente sabe que aí na pandemia a gente teve aí, os fundos de investimento no exterior voaram, né? A gente teve fundo que deu 80%, 90% no ano. Então tu tem que saber aproveitar as oportunidades. A grande vantagem do RPPS é que ele não paga imposto de renda retido na fonte, não paga imposto, não paga taxa. Então eu posso movimentar, né? E eu penso que o governo, a autarquia, ela tem um papel muito importante nesse setor também, de fomentar. Isso mesmo. De fomentar, nós somos investidores, nós somos aquela criatura que dá também o colchão, né, mais suave para a gestora, né, para o banco, porque a gente não vai tirar o dinheiro amanhã, né? Pensa, aquele dinheirinho que vem, aquela renda recorrente, quem não quer ter uma renda recorrente, né? Então é exatamente isso, e tem mercado para todo mundo. Eu só posso dizer que eu não gosto de bala de menta se eu experimentar a bala de menta, né? Não, isso é verdade. Igor, quer colocar alguma questão com relação ao... Sim, só complementando a explanação aí da área aqui, eu na minha gestão, eu já vim do financeiro, já vim do mercado financeiro, e algo que eu priorizo muito aqui dentro é essa gestão financeira. Cada vez melhor, faço diversas provocações, o Ali está aqui, está de prova. É difícil eu estar acomodado em relação ao mercado financeiro. Assim, a gente sempre está procurando alguma coisa para se incomodar, para testar, para ver, para mudar, para melhorar. Visitamos, viajamos. Agora em dezembro a gente vai fazer uma rodada lá em São Paulo também, de lugares que a gente tem investimento ou que a gente quer abrir mais investimento. A gente nunca está acomodado na nossa carteira. É essencial, né? É essencial para a gestão. Essencial. Eu priorizo muito isso. Além disso, o investimento na educação continuada não é à toa que ele é um dos nossos valores, que eu acho que falando especificamente no mercado financeiro, se você não tiver esse dinamismo, você vai ficar para trás, não adianta. Então não tem lugar para a gente acomodada, não tem lugar para o mesmo. Então é isso que a gente está tentando fazer aqui. A gente está tentando mudar, criar novas formas, como não sei. Eu sei que a gente quer melhorar. E aí no meio a gente vai dando um jeito. O fim a gente sabe que a gente quer não só a meta, a gente quer mais. E isso veio como resultado da nossa carteira esse ano, como a Ali falou, a gente está batendo quase 13%, antes uma meta ali, não vai chegar a 9% nesse momento. Então eu estou muito satisfeito com o resultado, eu acredito que todo o comitê tem feito, e a gente sabe que isso aqui não é sorte, não é magia nem nada. Isso aqui é trabalho, dedicação e comprometimento dos membros, e muito disso, de provocar, de tentar e não ficar no mesmo. Então basicamente isso. E as decisões são feitas sempre no colegiado, né? Apesar de que sempre vai ter um que vai estar puxando para si, no caso, principalmente a Alessandra, da posição de assessora financeira e presidente
do Comitê de Investimento, ela sempre está puxando, e assim, eu sempre estou provocando aqui também. Essa história, estou só de acordo, não interessa. Por que está de acordo? Tem que justificar a tua opinião. Se você está de acordo, tem que ter uma motivação nisso. Então, essa provocação, assim, eu sempre estou fazendo com os membros, e eu sei que isso todo mundo sai ganhando, todo mundo evolui, e o resultado disso são os números. Contra isso, contra o fato de ter argumento. 150 da meta, o Rafa me atualizou aqui. Nossa, que maravilha! Vocês colocaram uma questão que vai voltar aqui para a pergunta que eu vou fazer agora para vocês. Eu acho que todo esse reflexo financeiro que vocês acabaram de colocar, ela é pautada no quê? No profissionalismo que vocês têm, no aprimoramento que nós hoje, gestores, temos que ter, numa evolução que temos que ter. Nós não podemos ficar, como a gente fala assim, eu cheguei, agora eu vou sentar, não vou fazer mais nada. Não, nós temos que evoluir, acho que tudo pode evoluir. E principalmente na capacitação. Eu acho que todas essas palavras, elas se remetem à questão do progestão. Não sei se vocês concordam comigo. Então, minha pergunta é, hoje vocês estão no nível 2, trabalhando para o nível 3. Então, o que eu gostaria de saber, né, que todos querem saber do Instituto de Navegantes. Primeiro, o desafio, né, está sendo um desafio vamos dizer, este trabalho para sair do nível 2 para o nível 3. Eu posso falar como experiência do Instituto de Ubatuba, eu sei que é difícil, não é impossível, mas dizer que é fácil não é. E como que vocês estão construindo, né, este objetivo para 2024, que é estar no nível 3, e eu acho que a grande palavra como eu comentei com vocês, eu acabei de voltar de um congresso lá do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso, senão eles vão ficar bravos comigo, de Mato Grosso. Então, o que é o progestão? Não é colocar aquele, vamos dizer, esse nosso diploma que a gente fala na parede. Eu acho que isso é uma consequência. O que é importante, o que trouxe para o navegante, para o Instituto, eu estar no progestão. Porque a gente às vezes escuta conselheiro falar, mas para que você vai ter todo esse trabalho? Por que eu tenho que mudar? Por que eu tenho que... a palavra que a gente sempre escuta, sempre foi feito assim. Por que eu tenho que alterar devido ao manual? Você só quer ter status, você só quer ter o documento. Então, o que eu queria, a minha pergunta justamente é essa, acho que voltando tudo isso que vocês acabaram de falar na questão de investimento. Eu acho que vocês refletiram bem o que hoje é um gestor de investimento. O que o RPPS tem que olhar na questão dos investimentos, né? O profissionalismo, a capacitação, aprimorar. Então, para vocês, mudar do nível 2 para o nível 3, como que está esse passo a passo? E o que vocês entendem que vai contribuir para o instituto de vocês? Certo, Silvei. O que acontece, né? Essa mudança, ela não vem do dia para a noite, né? Isso já está sendo desenhado, a gente já está elaborando isso faz um bom tempo aí, para dizer, esse ano 2023 inteiro, a gente tem focado muito nisso, né? Claro, tem coisas que não dependem da gente. O que depende da gente, a gente está fazendo aqui dentro de casa mesmo, né? Reformulamos todo o nosso planejamento estratégico, nossa missão, nossa visão, nossos valores. Tudo isso a gente fez agora no segundo semestre, né? Fazendo essas adaptações que a gente vise alcançar as exigências do Projeção 3, né? Isso, beleza, a gente consegue fazer dentro de casa e fizemos, foi feito. Agora, a gente está no momento em que a gente precisa... Qual é a nossa maior barreira para chamar a auditoria para o nível 3? Algumas questões legais, ou seja, a gente precisa do apoio da prefeitura, do executivo ali, a gente precisa do apoio do legislativo para estar fazendo essas alterações para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, que nesse momento é o nível 3, né? São elas. Por exemplo, hoje em dia a gente não tem um comitê de investimento dentro da estrutura legal da nossa própria lei, então a gente acaba perdendo alguma coisa nisso, né? Então a gente está brigando para fazer com que a lei contemple o comitê de investimento. O outro exemplo,
por conta da nossa estrutura extremamente reduzida, nós não temos uma área dedicada de controle interno aqui, né? Então, estamos alterando na lei, incluindo uma pessoa responsável pelo controle interno. Não, na verdade, não é nem só uma pessoa, mas a criação de uma área. Mas hoje o controle interno vocês utilizam da prefeitura? Hoje é utilizado da prefeitura o controle interno, porque no nível 2 a exigência é isso, né? A criação, o controle interno, no nível 3 não, você já tem que ter um controle interno dentro da estrutura. A gente sabe que, assim, não depende da gente. Toda essa reestruturação administrativa, ela já foi feita e já foi encaminhada para a prefeitura e está sob a análise da procuradoria, né? Então a gente tem essa barreira. Então tem todo um trabalho de fazer eles entenderem a necessidade, de fazer eles entenderem o que é o progestão, porque quem não é da área não sabe, né? Eu como gestor mesmo, eu dou graças a Deus de existir o progestão, porque é um norte, é a nossa Bíblia, né? Então o que a gente precisa saber, os mandamentos estão ali dentro, então a gente precisa seguir aquilo ali à risca. Então, o que a gente precisa fazer para que aquilo seja alcançado, nesse momento a gente tem essa barreira, a nossa maior barreira é a questão legal. Então a nossa lição de casa a gente está fazendo, está tentando fazer essa conversa, né, com o executivo, com a prefeitura ali, para que envie essa lei. Não sei se a gente vai conseguir ainda enviar esse ano, né? A gente tem plano de ação aqui, um dos objetivos traçados nesse plano de ação, que é uma coisa que eu me cobro muito, é o envio e aprovação dessa lei esse ano ainda, né? Mas eu sei que não depende só da gente. Então, basicamente, algumas ações que a gente está tomando visando esse nível 3 é isso. E um dos motivos que a gente quer, além de melhorar a governança, os controles internos, é muito, de novo, focar na área financeira, né? Porque a gente tem maior flexibilidade, né? Maiores percentuais para alocação. Um exemplo aqui clássico, que a gente sempre cita, é o quadradinho do FIP ali, né? Então, hoje em dia, no nível 2, a gente só pode 5% do nosso PL, né? E ele já está estourado o ano inteiro, graças à valorização das cotas dentro dele. A Alessandra está se coçando aqui na cadeira, querendo falar também, né? Mas, assim, basicamente, os objetivos é isso, para a gente conseguir expandir. A gente recebe diversas visitas aqui, né? Querendo vender produtos, a gente fica babando, querendo comprar, mas não pode. Então, esse também é um dos motivos que a gente está fazendo essa alteração, porque a gente tem essa maior flexibilidade e dinamismo dentro dos investimentos. Um dos grandes focos de tanto que eu peço, pelo amor de Deus, nós temos que ter o Progestão 3, porque a gente lá em 2020 a gente acabou comprando um FIP, e esse FIP no primeiro ano ele simplesmente deu 92% de reajuste de cota. A gente tinha 7 milhões investido, de repente a gente passou a ter 14. Foi exatamente assim. E daí depois disso a gente, né, é um problemão para você lidar, né, porque vai fazer o quê? Então a gente está tentando ajustar. E associado a isso, claro, aí veio pandemia, daí os outros ativos acabaram perdendo um pouco de performance, então a gente acabou ficando desenquadrado. Não somos os únicos, né? A gente tem a nossa amiga, a Rossana aqui de Jaraguá, que também entrou na mesma empreitada, exatamente por causa disso, né? A gente, por mais que a gente tenha uma legislação que nos permite esse desenquadramento passivo, mas não é legal a gente manter lá, né, sempre uma notificação todo mês e ajustando, né, como a gente fez, eu fiz hoje de manhã já a justificativa. Então a gente quer ter mais oportunidades através do nível 3. Tanto que a gente já deixou ali engatilhada na nossa política de investimento os percentuais, né, do Progestão 3 já pré-aprovado, né? Então, se por um acaso a gente já ali, espero que se realize rapidinho, né, no início do ano, a gente não precisa necessariamente reunir todo o conselho e tal, porque a gente já aprovou na situação da subida de nível, a gente já tem aí um plano de contingência, digamos assim, para trabalhar no ano que vem no Progestão 3 já. Qual que é o mês de expectativa de vocês, da auditoria? O nível 2 de vocês está vencendo ou ainda tem tempo? Vocês só estão mudando de nível? A gente recertificou já em janeiro de 22. A gente teve
Então, nós temos um tempo. É aquele mesmo trabalho que você faz quando você quer sair do CPA 10 para o CPA 20, tu vai pro CEA, entendeu? Primeiro tu garante o que tu tens, né? Aí depois galga um segundo, mais um degrauzinho, né? A gente tá aqui naquela loucura exatamente tentando cada vez melhorar um pouquinho mais, né? E a certificação é importante nesse sentido, né? Ter profissionais certificados é importante também. Nós falamos do Progestão, mas também agora certificação profissional. Eu acho que tudo isso vem na questão que a gente está falando desde o início, né, do nosso podcast. O profissionalismo hoje de um regime próprio. A gente não pode ser mais amador, né? Nós temos que nos aprimorar. Eu acho que vocês falaram palavras-chave ao longo do programa. Acho que é importante para todos os RPPS, que é o profissionalismo, é a capacitação, né? A sua equipe de investimento, excelente, conseguir contar com profissionais com esse patamar, né? Eu acho que evoluir é muito importante. Eu acho que isso também agrega e incentiva o grupo, né? Quem tem grupo pequeno, como nós, né? O quadro pequeno, a gente precisa de motivação, né? Porque senão o desânimo acaba batendo. E nessa questão eu queria perguntar para vocês, né? Vocês falaram que a primeira premiação foi lá em 2016, né? E de lá para cá foram várias ao longo dos anos. É claro que você mesmo comentou, é difícil você conseguir ficar no topo sempre, né? A gente busca, não é só a certificação, não é só o prêmio, você tá lá primeiro lugar, mas o que trouxe de benefício para o seu RPPS. Então minha pergunta é, essa evolução dessa premiação, como é que foi vocês receberam o primeiro prêmio lá em 16 e agora, né? Tanto na questão profissional, né? Que vocês têm profissionais renomados, né? Referência nos RPPS e o Instituto também, o Instituto de vocês. Como é que é ter este reconhecimento por Navegantes Prev? Olha, quer que eu fale um pouquinho? Pode começar. 2016 eu falo porque foi uma surpresa, né? Quando a gente começou a participar dos congressos e daí tinha as premiações, né, do Boas Práticas. Na época ainda, não sei se você lembra, a Lucy ainda trabalhava no Instituto, já tinha ganho uns 3 ou 4, né, prêmios de Concórdia. E aí eu sempre falava para ela, disse assim, uma hora a gente também vai ganhar o nosso. Aí todo ano a gente pegava o edital, né, de boas práticas, olhava, via o que a gente tinha, o que não tinha, o que tinha, o que não tinha. Mas nós estamos longe disso, estamos longe daquilo. Até que em 2016 a gente disse, olha, se a gente não tentar, como é que a gente vai saber se a gente vai conseguir? E por uma grata surpresa, uma belíssima surpresa, a gente não só conseguiu participar em 2016, como ficar em primeiro lugar. Então, assim, a gente já chegou no topo. Então, é muito complicado, né, essa situação. E com o passar do tempo, a certificação foi melhorando. Foi cada vez sendo mais exigido, né, do RPPS. E a gente foi mantendo. Eu sempre falo, claro, ganhar o primeiro, o segundo, ficar ali nos top 3 é muito bom. Mas quando você olha que nós temos no país quase 2.200 RPPS e um instituto pequeno com 12 anos orbitar entre os 10 melhores institutos do país ano após ano desde 2016, é muito bom. É muito bom mesmo. Porque a gente acaba não é só o reconhecimento, né, do Instituto nesse sentido, a gente mostra que nós somos capazes de conseguir. É como um atleta, o atleta não consegue ficar na sua melhor fase o tempo inteiro, né? Vai ter um ano que ele vai estar melhor, outro ele vai estar um pouquinho mais aquém, mas ele consegue, o bom atleta, o bom profissional, ele vai sempre ficar lá em cima, porque é gratificante, né? Como o Igor falou, a gente está um ano buscando Progestão 3, um ano vendo da onde que a gente vai, como que a gente vai fazer, precisa isso, precisa fazer aquilo. Isso é um estímulo a mais, né? Como você falou, é um estímulo a mais todos os dias,
Né? Será que hoje a gente consegue andar mais 3 centímetros em direção ao nosso objetivo? Ótimo, né? A gente quer manter sempre mais, conseguir sempre mais, mas claro, a régua vai subindo. A gente fala, o sarrafo vai subindo, né, Ali? Tu sabes muito bem como é que é. Então, assim, não dá pra gente, em momento algum, a gente ficar para trás. Você veja, antes a gente não tinha o presidente que era eleito, a gente foi tendo que ajustar, porque a gente foi perdendo, assim, produção né, os pontos, né, Rafa? Porque realmente o sarrafo foi subindo e a gente foi tendo que ajustar, né, com essa estrutura que a gente tem. Queres falar mais alguma coisinha, a chefia? Não, é bom que a Ali fala do passado, né, que eu não estava aqui ainda, né, eu era da prefeitura lá, então eu vim com uma outra visão ali, né, eu sou servidor da prefeitura mesmo, e quando a gente cai dentro do RPPS, né, já fazia parte do conselho, mas é uma coisa, outra coisa. A gente está no dia a dia. O dia a dia é diferente, não é, Igor? É diferente, né? É diferente ser uma vez por mês e principalmente que você tem uma outra demanda completamente, não sei qual é a sua área de atuação na prefeitura, mas às vezes, por exemplo, eu tenho aqui um guarda municipal, ele vem na reunião um único dia, um TI, depois ele não participa mais, que a realidade dele é outra. Aí você chega na reunião, vai falar de política de investimento, vai falar de pré-aposentadoria, vai falar de pós-aposentadoria, né? Então, a gente percebe quando está na diretoria executiva a diferença e a intensidade que é hoje um RPPS. Isso mesmo, mas assim, eu tive uma surpresa muito grande, muito positiva nesse sentido, porque pela minha experiência no serviço público, toda a minha educação profissional ela foi realmente no privado, né? Quando eu caí no serviço público, a gente tem um choque, né? Uma coisa assim. Mas eu vejo que a estrutura dentro do RPPS, isso eu não estou falando da vergonha estou falando de todos os RPPS, há exigências, a existência de um pró-gestão e todo esse regramento, ele realmente está numa caixinha fora do serviço público, eu acho, sabe? Porque a gente é exigido como se fosse uma empresa privada. A gente precisa ter resultado, a gente precisa planejar para daqui a 35 anos, a gente precisa dar resultado esse ano, a gente tem série de exigências legais que a gente tem que estar cumprindo, né? E foco no resultado, não só apenas fornecer o serviço, mas sim, a gente precisa fornecer o serviço e dar resultado. Então essa é onde se aproxima com o privado, essa exigência, né? E além de tudo, esse dinamismo, né? O dinamismo do mercado financeiro, o dinamismo do cálculo atuarial, o dinamismo de novas regras previdenciárias. Então a gente sempre tem que estar em constante movimento, atualização, né? Diferente da maioria do serviço público ali, que realmente é algo bem mais engessado e mais burocrático, né? Então isso me fascina, gosto muito disso, né? Não desse comodismo, e sim do dinamismo. Então eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse mundo, né? Espero continuar assim por um tempo. A princípio, meu mandato ele é até julho de 2025, né? Então a princípio seria essa minha data, né? Mas eu gosto muito disso e realmente espero ficar e espero trazer, né, essas mudanças, essa forma de trabalhar um pouco diferente do que o pessoal está mais habituado de ser, né, de fazer. Então, basicamente é isso, né? Eu fico muito orgulhoso de estar participando dessas premiações. Eu, no começo aqui, a gente estava falando que a gente deu uma quedinha, mas uma quedinha. A gente recebeu 3 prêmios esse ano, 3 prêmios no passado. Então, para ver como, assim, realmente é uma queda, mas não é uma queda, porque a gente sempre quer mais, entendeu? Então, assim,
Não estamos satisfeitos com o terceiro, com o quarto. A gente quer o primeiro, seja no investimento, seja em boas práticas previdenciárias ou na gestão corporativa. Então a gente sempre tem que estar lutando. Então às vezes parece que a gente caiu, mas não foi bem uma queda. Que a gente talvez, quem sabe, não esteja onde a gente gostaria de estar, e por isso que faz, que nos dá o gás para estar melhorando e buscando melhores práticas sempre. O Igor falou uma coisa bem interessante, que ele diz que ele veio da iniciativa privada. Eu também, um trabalho em serviço público foi praticamente aqui no Navegantes Prévio. Trabalhei um período aí na saúde, mas foi muito leve. E o RPPS é o mais .com dos Bob BR, entendeu? A gente é muito mais .com, a gente tem muito mais essa ligação com o mercado real, né? Até pela necessidade de fazer poupança. Nós somos dentro de uma estrutura governamental, né? Seja ela prefeitura, seja ela estado, né? Ou capital, ela é aquele órgão que guarda dinheiro. Ele não é um órgão que gasta dinheiro. O objetivo dele é guardar dinheiro, é pagar aquele que serviu a vida dele inteira ao município. A responsabilidade de uma autarquia, de um RPPS, é exatamente isso. Aquele servidor, aquela pessoa, pelo próprio nome já diz, ele serviu ao município a vida inteira. E nada mais justo que tenha um órgão dentro dessa mesma prefeitura, desse mesmo órgão governamental, que o sirva quando ele não puder mais. Esse momento é o momento em que ele precisa ser paparicado, ser cuidado, né? A única coisa que ele não pode ter nesse momento é uma preocupação financeira, porque somos nós que vamos proporcionar essa tranquilidade. Ele tem que saber que o dia X do mês o dinheirinho está lá na conta. Ele sabe que se ele chegar aqui, ele vai conseguir as informações que ele precisa. A gente está aqui, nós somos os servidores dos servidores. Essa é a grande verdade. E nós temos que trabalhar para eles. O nosso bem mesmo são as pessoas, são os nossos servidores, né? Claro que a gente trabalha com dinheiro, a gente trabalha com cálculo, a gente vai atrás de um monte de coisa, mas o objetivo, o nosso produto, né, como economista que eu gosto de falar, o nosso produto é o nosso servidor público. Essa é a nossa maior riqueza mesmo. Esse episódio conta com o apoio de Premier Assessoria de Investimentos, uma empresa contratada pela Banrisul Corretora há 14 anos, transformando a volatilidade de vilã em amiga do RPPS. Acesse premiere.com.br. Eu, com as poucas palavras, né, que vocês colocaram, vocês conseguiram demonstrar, eu acho que a evolução, né, um instituto tão jovem, estou vendo, vocês são bem jovens, de 2011 para cá, mas o patamar que já está, como que conseguiu ficar, está permanecendo e está evoluindo, né? Então aqui eu gostaria que vocês passassem para nós, né, todos os RPPS que estão nos ouvindo, acompanhando, duas questões. Primeiro, incentivo à progestão, que eu acho que vocês colocaram bem isso, como nós aqui, o Ubatuba também, nós mostramos que o progestão ele acabou trazendo uma evolução para o nosso Instituto de Previdência. Então, toda vez que a gente pode falar, que eu posso defender, participar de uma roda de conversa, mostrar experiências, como eu falo que não é copiar, né, Alessandra? A gente já trocou bastante figurinha com relação a isso. Eu acho que é você buscar o que tem de bom que o RPPS já fez. Nós não somos competidores, nós estamos no mesmo grupo. Eu acho que a palavra, vamos voltar à questão das premiações, né? A gente brinca, o Instituto ficou em primeiro lugar, eu fiquei em segundo. Não é uma competição. É claro que existe todo aquele formalismo, é muito bom você estar com a sua equipe lá recebendo, mas acho que o mais importante é mostrar e a gente conseguir compartilhar o que a gente consegue fazer de bom no nosso RPPS. Acho que o prêmio ele mostra isso, ele mostra nossas referências.
E essa referência, você não precisa estar guardado, né, no Instituto Assédio Sabe, você tem que compartilhar. Eu fico muito contente quando um RPPS, né, um conhecido nosso, pede uma... Eu não tenho problema nenhum, Ale. Olha, você tem um relatório X, Y, Z que você pode me ajudar? Eu acho que a gente compartilha. Não é que a gente não quer nada para o nosso instituto. Eu acho que a nossa palavra é, nós estamos aqui, nós somos um grupo, um conjunto. Então, o que eu gostaria que vocês passassem para nós, com toda essa experiência de navegantes, esse instituto que está conseguindo, está estruturado, né? Os dados são muito bons mesmo. Eu fiz uma reflexão aqui no meu, fiquei com aquela inveja boa em algumas coisas, questões. Vou copiar não é copiar, vou aprimorar, pegar um pouquinho esse pré-aposentadoria que eu gostei bastante que vocês colocaram. Então, acho que uma palavra ou uma mensagem de incentivo para nós. Nós estamos com 2 gestores. A gente sabe que fazer gestão não é fácil, difícil. Né? A Alessandra, na questão financeira, né, Ale? A gente passou tempos difíceis ao longo de todos esses anos. Né? O Igor, à frente de uma gestão, de uma autarquia, não é fácil, né, Igor? Você cuidar, eu brinco às vezes no conselho. O RPPS não é só conceder aposentadoria e pensão, a gente tem toda uma questão administrativa, uma questão previdenciária, uma questão contábil. Eu acho que o conjunto de ação que tem o RPPS é enorme, e gestor sabe dessa grande dificuldade. Então, o que vocês poderiam estar transmitindo para nós, como incentivo a buscar em progestão, buscar a certificação, e mostrar como que vocês conseguiram chegar a estar como referência nacional, como organização de um regime próprio, de uma autarquia previdenciária. Vamos lá, Cileide. É interessante você comentar isso. Eu sempre brinco aqui no Instituto, né? Me chamaram aqui para fazer a gestão do Instituto, me falaram que era só assinar a aposentadoria e pagar a conta. Poxa, vocês me enganaram, chego aqui tem tudo isso, né? Mas, brincadeira da parte, às vezes essa é a percepção que as pessoas de fora têm do RPPS, né? Quando na verdade não. O negócio é muito mais complexo e mais profundo do que isso, né? Tem realmente as questões legais, tem a questão dos investimentos, tem a questão atuarial, enfim, tem principalmente a responsabilidade, no nosso caso aqui, mais de 3 mil servidores estarem contribuindo mensalmente, a gente está cuidando, porque aqui a gente não quer só aposentar, a gente quer aposentar e ter dinheiro para pagar eles, daqui seja daqui 10, 20 ou 35 anos, né? Esse é o nosso objetivo aqui. Então, e para que isso ocorra da forma mais tranquila e assertiva possível, é de fato seguir a nossa Bíblia, o nosso progestão. Que está tudo manualizadinho, escrito ali, o que a gente tem que fazer. Se a gente cumprir todos aqueles requisitos, a chance de sucesso ela é muito maior. Muito maior. Então, para os institutos que ainda não têm progestão, que não estão preocupados ou, quiçá, não estão visando aumentar o nível, eu aconselho que parem, se debrucem e vejam os pontos que tem a melhorar. E não é só porque a gente está conversando aqui. Eu falei para o Rafa, antes da gente entrar aqui, eu falei, vamos lá na reunião, vamos conversar lá com a Cileide e na sequência já vamos emendar uma reuniãozinha para a gente falar do progestão. Como é que está, onde é que está, para quem que a gente precisa oficializar, conselho ou a gente mesmo, o que a gente precisa parar para deixar o negócio mais redondo aqui dentro de casa, para que a hora que a nossa lei lá ande, seja tramitada, seja tudo certo. É pegar, pagar uma auditoria e chamar o pessoal para vir aqui. E se não tiver certo, que a gente, algum processo, alguma coisa que a gente possa agir a tempo, ainda em 2023, para deixar tudo redondinho. Então, assim, o segredo do sucesso é seguir a nossa cartilha, a nossa progestão, e aí as coisas elas vão se moldando, se modificando naturalmente. Você vai acertando o processo, você vai segregando função, você vai gerando, criando, no nosso caso, uma área de controle interno, né? Então, não tem muito segredo, está tudo escrito, é só fazer o que está ali dentro, não que seja fácil, mas está ali, tá? O nosso norte a gente já sabe. Então é isso, a mensagem é essa. Para quem não tem esse cuidado, para e pensa. Vai dar trabalho, vai, mas depois que isso
tiver em prática, isso vai ser gratificante para todo mundo, não para o gestor, mas para todo mundo. A gente aqui muda, o Instituto permanece, né? Então os aposentados, eu também sou servidor efetivo, eu quero ter o direito de aposentadoria, sabe Deus daqui quantos anos vai demorar isso, né? Se ainda, quando eu for aposentar, ainda vai existir essa aposentadoria, mas enfim, a gente vai trabalhar para que isso ocorra e ocorra da melhor forma possível, né? Da forma mais segura para os nossos segurados. E basicamente essa é a mensagem que eu tenho para passar aí para vocês. Eu penso no Progestão como como diz o Igor, ele é um grande norte para a gente. Foi um trabalho exaustivo, foram vários anos que o Conaprev, foram reuniões, foram evoluções, até chegar a esse manual que já foi atualizado mais de uma vez. Não é à toa, ele não surgiu do nada, o Progestão, ele surgiu exatamente para que houvesse melhoria na administração, na capacitação de todos os RPPS. Houve uma evolução no profissionalismo. A gente viu isso tanto na parte legal, a gente vê na parte de competências, no crescimento financeiro, na capacidade de cada servidor que faz parte, né? Aí eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, mas eu não tenho tempo, eu não tenho pessoa, eu não tenho como fazer, eu não tenho nem como chegar perto de um nível 1. A gente tem institutos aqui em Santa Catarina pequenos, mas tipo o Salto Veloso é um instituto pequeno, ele é comandado praticamente por 1 ou 2 pessoas. Só que o que você vai fazer? Você vai pedir auxílio. Nós temos uma associação que é atuante, que pode nos ajudar com A, B ou C. Você tem o Macerleide em Ubatuba, você tem a Alessandra aqui em Navegantes, você tem Rafael, você tem a Rossana lá em Jaraguá. A gente tem várias pessoas, né, que estão dispostas a ajudar. Né? Não vai ter ninguém que você ligue, ele vai ligar aqui em Navegantes ou vai ligar aí para você e vai dizer assim, olha, eu preciso ver como é que eu faço esse processo. Claro, vamos marcar uma live e a gente discute isso aí. É bom para mim porque eu revejo e é bom para ele que está aprendendo. É uma evolução muito grande para a gente e a gente não pode correr o risco, né, de amanhã ou depois não ter mais um RPPS. Por isso que é uma preocupação muito grande, né, com essa reforma, institutos de tanto tempo, né, de tal tamanho não precisa mais existir. Não é assim, seja pequeno, médio ou grande, o RPPS é importante, é como eu falei antes, é importante ter dentro de uma prefeitura um órgão que seja responsável pelo maior patrimônio da prefeitura, que são os seus servidores. Sem servidor não tem nada na prefeitura. A gente pode ter dinheiro, mas se não tiver quem vai fazer o negócio, não adianta, né? Então, assim, eu penso numa evolução muito grande. A gente evoluiu muito desde o Progestão. Não é um trabalho fácil, mas também sem trabalho a gente não consegue nada. E eu digo para você que não pense que você não tem a capacidade de fazer. Você tem. É só você não parou para ver quanto você tem de capacidade para chegar aonde você quer, né? Eu nunca vou esquecer um dia que você chegou para mim e disse assim, eu vou chegar e vou te passar. Eu disse, duvido, passou. É a melhor coisa que tem, gente. Né? É você poder, se você pelo menos ser um espelho, uma referência, é porque alguma coisa boa você fez. Isso mesmo. Olha, Alessandra, como você tocou no assunto, eu sou suspeita de falar e como eu falei no começo, fiquei muito feliz em poder participar desse podcast. 2016 realmente foi quando eu olhei e falei, quem que é? Onde é esse Instituto de Previdência Navegantes? E de lá para cá, como fala, a gente não tem uma competição. Acho que construímos uma amizade, uma troca de experiência, né? Acho que você vai lembrar, Ale, na época da pandemia, vocês fizeram as reuniões de comitê, se eu não estou enganada, online. Uhum. Eu acompanhava Sim. aqui no meu instituto. E eu liguei um dia para a Alessandra, depois de uma reunião, falei, Alê, eu estou acompanhando
as suas reuniões e acompanhando a forma de gestão do seu instituto. Então ali o que você, como se diz, você está mostrando uma outra forma de inovar. Então eu acho que o Instituto de Navegantes, nessa trajetória, né, de vocês, Igor, né, você está novinho no Instituto, mas eu tenho certeza uma jornada enorme, e acho que o mais importante, o comprometimento que você demonstrou, né, nessa nossa conversa com o Instituto de Previdência, com a Autarquia de Navegantes. Então realmente é um instituto que é uma referência, que tem pontos que você pode, eu vou dizer, não é copiar, é você adaptar para o seu RPPS. Né? Então eu agradeço muito em nome do Rafael, acabei entrando nesse podcast, Rafael, participando, trocando essa experiência com a Alessandra e com o Igor, e eu tenho certeza que quem está nos assistindo conseguiu compreender bastante, ver a evolução, a experiência e mais, eu falo que esse engajamento que vocês demonstraram com o Instituto de vocês. Por isso esses dados, esses números tão bons do Instituto de Navegantes. É um prazer estar falando contigo, a gente está sempre trocando alguma coisinha, né? É muito bom. Isso que eu falo, nós estamos sempre trocando figurinha, nós não somos, né, a gente não compete entre si, eu acho que trocar boas experiências é fundamental. Então, realmente, vocês estão de parabéns. O Instituto de Previdência, eu acredito que hoje, né, conseguimos, através do Rafael, fazer um excelente podcast, mostrar o RPPS para o RPPS. Né? Então, parabéns, Igor, parabéns, Alessandra. Conseguiu mostrar para a gente muito toda essa trajetória. Como a gente sabe, nem sempre tudo é fácil, nem sempre tudo como é que se diz, está perfeito. Eu preciso aprimorar, eu preciso correr atrás, eu preciso evoluir. Muito obrigado, então, Cileide, pelo seu tempo também. A gente sabe que não é fácil parar numa tarde para a gente estar conversando, né? Mas a gente sabe que isso a gente tem muito a agregar com essas conversas, né? Eu agradeço aí o seu tempo, o seu conhecimento que está compartilhando com a gente, e a gente não compete, a gente se espelha um outro, é isso. Exatamente. É um produto sendo evoluído e sendo evoluído e sendo evoluído. A gente vai evoluir cada vez mais. Gratidão mesmo. Eu também entendeu? gostaria de deixar o agradecimento ao Rafael, nosso grande companheiro aqui de trabalho, em todas as horas aí. E muito obrigado e aguardamos aí o próximo. E antes de terminar, de toda essa nossa conversa, eu acho que as palavras que refletem a Autarquia de Navegantes: profissionalismo, transparência, porque vocês podem entrar no site lá do Navegantes Prev, tá tudo certinho, né, Alessandro? Eu verifico, gosto de acompanhar. Eu acho que conseguiu realmente mostrar eficiência ao longo desses anos, né, de 2011 para cá, e principalmente acho que o grupo, né, a diretoria, eu acho que a competência, o empenho, e eu vou falar que é uma coisa que eu falo de Ubatuba, eu tenho certeza de vocês, acho que é o orgulho de falar do nosso RPPS, do nosso município. Eu acho que o engajamento e orgulho que nós temos com relação ao trabalho que nós fazemos, né? Todos nós somos profissionais, mas eu acho que nós temos esse carinho pelo nosso RPPS, pelo nosso instituto. Então, eu acho que nós falamos com orgulho do nosso instituto. Muito obrigada, e eu também adorei participar aqui com vocês, trocar um pouco de figurinha, né? Conversar. A gente poderia ficar aqui horas, que eu teria um monte de pergunta para falar com vocês, para perguntar, para vocês mostrarem experiência, mas o Rafael, eu tenho certeza que está aí. Acaba, né, Rafael? Ô, Cileide, a gente vai ter que fazer, quem sabe a gente fazer um comitêzinho entre a gente, uma reuniãozinha assim, online todo mês, a cada 2 meses, olha, para poder atualizar um pouquinho, eu acho que é bom.